Olha, eu vou te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ser dita. E não é aquele papo raso de coach de relacionamento que você vê por aí. É sobre uma verdade que mexe com o ego, que incomoda, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga as relações. As mulheres voltam depois que você some, mas não é pelo motivo romântico que você imagina. Não é porque elas tiveram uma epifania mágica e perceberam que você era o amor da vida delas. A realidade é bem mais crua, mais estratégica. E se você entender isso direito, nunca mais vai perder o seu valor em uma relação. A maioria dos homens vive uma ilusão perigosa. Quando ela volta depois de um tempo de silêncio, depois que você parou de correr atrás, eles acreditam que foi o arrependimento que bateu, que ela finalmente enxergou quem você realmente era. Mas a verdade, meu amigo, é que o cérebro humano funciona de um jeito muito mais egoísta do que a gente gosta de admitir. E quando você entende esse jogo, você sai da posição de vítima e passa a controlar a sua própria vida. Deixa eu te explicar uma coisa fundamental sobre a mente humana. A gente só dá valor para aquilo que é escasso. Pensa comigo. Quando você tem algo garantido disponível o tempo todo, você para de prestar atenção. Aquilo vira comum, vira automático, mas no segundo em que esse algo desaparece, o seu cérebro acende um alerta vermelho. De repente, aquilo que você ignorava vira a única coisa em que você consegue pensar. E é exatamente isso que acontece quando você desaparece da vida dela, enquanto você estava ali mandando mensagem todo dia disponível, tentando agradar. Você era previsível, você era o cara que ela sabia que podia contar a qualquer momento. Não tinha mistério, não tinha desafio. Mas quando você se afasta de verdade, quando você para de alimentar aquela dinâmica, algo muda na cabeça dela. Você deixa de ser aquele homem que está sempre ali implorando atenção. Agora você é uma incógnita. Você é algo que ela não tem mais garantido e o cérebro dela odeia perder o que antes era certo. E aqui vem a parte que muita gente não quer aceitar. Não se trata de amor, pelo menos não na maioria das vezes. Muitas mulheres voltam porque a curiosidade bateu forte, porque o ego delas foi atingido, porque elas querem ter a certeza de que ainda podem te ter de volta. Isso não quer dizer que elas estão prontas para uma relação de verdade ou que mudaram de atitude. Significa apenas que o vazio que você criou está incomodando ela, e esse desconforto gera uma necessidade de preencher esse espaço. Se você é um homem que entende isso, você não vai cometer o erro clássico de abrir os braços e aceitar ela de volta sem questionar nada. Não estou falando de vingança, não estou falando de joguinho infantil, estou falando de construir respeito. Estou falando de você recuperar o seu poder como homem, porque quando você aplica o silêncio, quando você se afasta, você não está manipulando ninguém. Você está se reposicionando, você está saindo da posição de necessidade e entrando na posição de escolha. Esse vídeo ele vai te mostrar exatamente por que isso funciona, quais são os gatilhos psicológicos que fazem ela voltar e principalmente o que você deve fazer quando ela aparecer de novo. Porque se você não souber lidar com esse retorno, você pode acabar pior do que estava antes. Pode cair na mesma armadilha e perder tudo de novo. Então prepare-se, vamos derrubar mitos, desafiar crenças que você carrega há anos e te dar ferramentas reais para você se tornar um homem que nunca mais perde o controle da própria vida. Um homem que não precisa implorar por atenção, um homem que sabe o próprio valor. Quando você desaparece de verdade, você cria algo que mexe profundamente com a cabeça dela, um vazio psicológico. E esse vazio é uma das forças mais poderosas que existem nas relações humanas. A maioria dos homens não entende o real poder de sumir porque acha que é só uma tática para fazer ela reagir. Mas o que acontece vai muito além disso. É algo que mexe com a estrutura emocional dela de uma forma que ela mesma não consegue controlar. O cérebro humano foi programado para detectar perdas. Funciona assim com todo mundo. Quando você tem algo garantido, você relaxa, você não dá atenção. Mas quando aquilo some, quando você perde o acesso, a sua mente entra em modo de alerta. De repente, aquilo que você ignorava vira obsessão. E é exatamente isso que acontece com ela quando você aplica o silêncio de verdade. Ela não recebe mais suas mensagens, não tem mais suas ligações, não vê mais você tentando recuperar ela e esse vazio bate forte no emocional dela. Aqui é onde a maioria dos homens erra feio. Eles acham que se não procurarem, ela vai esquecer deles, que vão sumir da vida dela como se nunca tivessem existido.
Mas a verdade é o completo oposto. Quanto mais você desaparece, mais o valor que ela enxerga em você aumenta, você deixa de ser aquele cara que está sempre disponível, sempre correndo atrás, sempre tentando agradar. Agora você é o homem que criou um espaço vazio na vida dela, um espaço que ela não sabe como preencher, e isso desperta a curiosidade dela, desperta a ansiedade e muitas vezes desperta a necessidade de te recuperar. Esse efeito não é só emocional, tem uma base biológica nisso tudo. O cérebro reage à ausência através de um mecanismo chamado atenção seletiva. Quando algo desaparece, a mente começa a focar cada vez mais naquilo que está faltando. Ela exagera na importância. Enquanto você está tranquilo, focando em você mesmo, ela começa a se perguntar: por que ele não me procura mais? Porque ele não está implorando o que mudou? Mas presta atenção nesse ponto crucial. Esse efeito só funciona se o seu silêncio for real e genuíno. Se você desaparece só para ficar do outro lado esperando uma resposta dela, você está perdendo completamente o sentido. Se você fica stalkeando as redes sociais dela, procurando sinais de que ela está sentindo sua falta, você está sabotando tudo. O vazio só se cria de verdade quando você realmente se desconecta, não como estratégia, mas como decisão de focar na sua própria vida. Quando ela sentir que perdeu algo valioso, não vai ser porque você está gritando isso para ela, vai ser porque você criou espaço e nesse espaço começa a crescer o mistério, a atração e principalmente o respeito. A dissonância emocional cria uma sensação de desconforto interno. É aquele sentimento de por ele não me procura? Será que eu não importo mais para ele? Será que ele já me esqueceu? Mesmo que ela tente racionalizar, dizendo para si mesma que está melhor sozinha, que tomou a decisão certa, a mente dela continua tentando fechar esse ciclo emocional. E para conseguir isso, muitas vezes ela precisa voltar até você. Nem que seja só para confirmar que ainda tem algum poder que ainda consegue te alcançar. É aqui que muitos homens se perdem completamente. Quando ela volta por causa dessa necessidade de resolver o que ficou em aberto, eles acham que é amor puro. Acham que ela finalmente acordou para a realidade. Mas cuidado, muitas vezes não é amor, é só a mente dela tentando aliviar o desconforto. Ela quer ter certeza de que você ainda está lá disponível e acessível para que ela consiga seguir em frente tranquila. Por isso é fundamental que quando ela voltar, você não veja isso automaticamente como uma segunda chance romântica. Antes de qualquer coisa, pergunte para você mesmo: o que você realmente quer? Você quer reconstruir algo de verdade ou só aliviar a ansiedade dela? Porque se você cede rápido demais, se você volta correndo achando que ganhou ela de volta, você pode acabar sendo usado emocionalmente. Ela consegue o alívio que precisava e depois, quando se sentir confortável de novo, vai embora outra vez. O silêncio não é só uma tática, é uma oportunidade para você avaliar quem realmente quer voltar para pela sua vida com intenções genuínas. Se ela está voltando só por dissonância emocional, só para fechar um ciclo na cabeça dela, não se deixe enganar. Mantenha o seu foco, mantenha o seu poder e garanta que qualquer retorno seja autêntico, não apenas um remendo temporário para o desconforto dela. Agora vem uma das partes mais poderosas de todo esse processo e é algo que poucos homens realmente entendem. Enquanto você está sumido, enquanto ela não tem acesso a você, você tem uma janela de ouro para fazer algo que vai impactar tudo, melhorar a si mesmo em silêncio. A maioria dos homens aplica o afastamento de forma passiva. Eles simplesmente sentam e esperam ela voltar. Ficam ali parados, contando os dias, checando o celular a cada 5 minutos. Mas os homens inteligentes, os homens que realmente entendem o jogo, sabem que esse período é ouro puro. É o momento de trabalhar no físico, na mentalidade, nas metas, nas habilidades. É o momento de se tornar uma versão melhor de si mesmo. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quando ela percebe direta ou indiretamente que você está evoluindo sem ela, a percepção dela sobre você muda radicalmente. Redes sociais, os comentários de amigos em comum, as pequenas pistas que vazam, tudo isso vai mostrando para ela que você não é mais o mesmo homem. Ela vê que você está com uma aparência melhor, que você se move com mais confiança, que você não está postando indiretas desesperadas nas redes, que você está cercado de novas oportunidades, de novos projetos, de uma energia diferente.
E isso ativa algo muito poderoso na mente dela, né? A sensação de que ela está perdendo valor em relação a você. Deixa eu te fazer uma crítica construtiva aqui. Muitos homens desperdiçam esse período se afundando em tristeza, em reclamação, em autopiedade. Ficam paralisados esperando uma mensagem em vez de usar esse tempo para evoluir de verdade. E o que eles não entendem é que nada é mais magnético para uma mulher do que ver que você não só sobreviveu sem ela, mas que você prosperou. Você não precisa esfregar os seus avanços na cara dela, você não precisa postar fotos forçadas ou ficar se exibindo. A sua melhora silenciosa fala por si só. E quando ela percebe, começam a surgir dúvidas na mente dela. Será que ele realmente precisava de mim? E se agora eu não sou mais suficiente para ele? Será que eu estou ficando para trás enquanto ele avança? Isso, meu amigo, é uma mudança brutal na dinâmica de poder. Mas presta atenção nesse ponto. Você não faz isso por ela, você faz isso por você. Se o seu único objetivo ao melhorar é reconquistar ela, você está caindo no mesmo padrão de dependência de antes. O seu crescimento precisa ser real, precisa ser genuíno, porque você merece ser a melhor versão de si mesmo. Se depois disso ela voltar, ótimo. Mas se não voltar, você continua ganhando do mesmo jeito. Então não desperdice esse momento. Use ele para subir de nível enquanto ela observa de longe e deixa ela perceber que você está seguindo em frente com ou sem ela. Existe uma razão muito simples, mas extremamente poderosa pela qual as mulheres voltam depois de um longo período sem contato, o medo de serem substituídas. Esse é um aspecto psicológico básico, mas que muitas vezes passa despercebido. Quando você aplica o silêncio e começa lá a melhorar como homem, a encher a sua vida com novas experiências, novas pessoas, novas prioridades, ela começa a sentir que pode perder o lugar dela na sua vida para sempre. As mulheres, mesmo que não admitam abertamente, são muito conscientes do que elas representam na vida de um homem. Elas gostam de se sentir especiais, gostam de se sentir únicas e principalmente gostam de se sentir insubstituíveis. Se você para de dar atenção constante e ela começa a sentir que alguém mais pode ocupar aquele espaço, a mente dela entra em modo defensivo. O medo de perder a posição gera uma resposta emocional muito forte. Esse é um ponto que a maioria dos homens não compreende. As mulheres não têm tanto medo de perder você. Elas têm medo de perder a posição de privilégio que ocupavam na sua vida durante o período de silêncio. Ela não está só pensando em você, ela está avaliando como o espaço que você criou está sendo preenchido. Novas atividades, novos amigos, talvez até outras pessoas. E isso ativa o medo de que você já não precise mais dela, de que ela de alguma forma ficou para trás. O que você precisa entender é que quando uma mulher sente que está sendo substituída, o ego dela é diretamente desafiado. E quando isso acontece, algo se dispara na mente dela, a necessidade de recuperar o que ela sente que está perdendo. Isso não significa que sempre há amor genuíno por trás do retorno dela. Muitas vezes é apenas o sentido de pertencimento e validação que está em jogo. Agora, não estou dizendo para você fazer isso com má intenções. Não estou dizendo para você se tornar um manipulador. O ponto é que enquanto você avança, você demonstra que não está preso a um único caminho que a sua vida pode seguir sem ela. Quando uma mulher percebe que a sua vida continua crescendo sem que ela seja o centro de tudo, ela começa a pensar que está perdendo o acesso exclusivo a você. E essa é uma das razões mais poderosas pelas quais ela pode voltar a te procurar. Lembra disso? O medo de ser substituída nem sempre é consciente, mas se você entende esse mecanismo, pode usar esse conhecimento para manter o seu poder e nunca mais ser vítima de uma mulher que volta só por insegurança. Tem uma outra chave fundamental que muitos homens ignoram completamente: a validação. Quando você aplica o silêncio, você está interrompendo um ciclo no qual ela estava acostumada a receber a sua atenção e aprovação de forma constante. E isso dava a ela um conforto emocional, uma estabilidade. Esse ciclo de validação constante é um veneno silencioso que a maioria dos homens não sabe identificar. Durante uma relação, muitos homens, por medo de perder a mulher ou por um desejo de agradar, caem na armadilha de dar atenção demais. Eles pensam que se mostrarem o quanto estão interessados, o quanto estão dispostos a dar tudo, ela vai se sentir especial.
Mas a realidade é que as mulheres, assim como os homens, valorizam aquilo que é escasso. Quanto mais você dá, sem que ela precise fazer esforço para conquistar, mais ela vai considerar aquilo como garantido e menos ela vai valorizar. O silêncio é um golpe direto nessa validação constante que ela vinha recebendo de você. Quando você para de estar disponível, quando você deixa de dar aquelas doses de atenção que ela esperava, você quebra um padrão que ela dava como certo. E aqui está o interessante. Quando uma mulher para de receber aquilo que estava acostumada a ter, ela começa a questionar a própria posição. Ela se sente vulnerável? Não se trata de ser cruel ou manipulador. O objetivo é restaurar um equilíbrio de poder. Parar de dar validação constante não é para castigar ela, é para lembrar você mesmo de que respeito e admiração precisam ser mútuos. Durante o período de afastamento, ela percebe que não pode ter tudo o que quer sem se esforçar, e isso gera um desconforto emocional profundo. Esse processo quebra uma das dinâmicas mais destrutivas que existem, a de dar sem receber. No momento em que você corta as migajagas de atenção, ela se dá conta de que, embora estivesse acostumada a receber tudo o que pedia, agora não tem mais o controle garantido da situação. Isso desperta o interesse dela e muitas vezes desperta o desejo de recuperar o que ela achava que tinha assegurado. Mas não se engane. Esse tipo de validação não é sobre conquistar o carinho dela através de um comportamento passivo. É sobre lembrar que o seu valor não pode depender da aprovação constante dela. Que se ela voltar, que seja porque realmente entendeu que você também é valioso, não porque simplesmente acabaram as fontes de atenção às quais ela estava acostumada. Agora vem o verdadeiro desafio. O que fazer quando ela volta? Porque uma vez que você aplicou o silêncio, superou o ego ferido dela e ela regressa tentando preencher o vazio emocional ou reparar o orgulho, o jogo de verdade começa. Como você lida com esse retorno sem cair nos mesmos padrões que te levaram à ruptura? Muitos homens veem o retorno dela como uma vitória, como se todo o processo tivesse sido uma missão cumprida. Mas isso é só o começo. O silêncio pode ter mudado a dinâmica, mas agora você precisa garantir que não vai cair de novo na armadilha da validação constante, da dependência emocional, da necessidade de fazer tudo por ela. O desafio é manter o seu poder pessoal e não voltar a ser aquele homem que estava disponível 100% do tempo sem reservas. Ela viu que você consegue viver sem ela, viu que a sua vida segue, que você pode continuar crescendo e que não precisa dela para se sentir completo. Se ela volta, é porque algo dentro dela reconhece que aquela posição não é mais automática. É muito fácil cair na tentação de mostrar para ela que você ainda a quer, que ainda precisa dela para ser feliz. Mas isso é a última coisa que você deve fazer. Se você demonstra rápido demais o quanto ela importa, você cai no mesmo ciclo de dependência emocional de antes. O objetivo não é apenas recuperar a relação, é manter a autonomia emocional. Ela percebe que você não é mais aquele homem que depende dela para se sentir completo. E isso muda tudo. Agora vem a parte que mexe com o ego dela de um jeito brutal. Muitas mulheres não voltam porque sentem saudade emocional de você. Elas voltam porque o ego delas não suporta ver você seguindo em frente sem elas. Pensa bem, enquanto você estava presente, você dava atenção constante. Você validava ela o tempo todo, você mostrava que ela era importante para você. Mas quando você corta isso, quando você se afasta de verdade, aquele fluxo de validação acaba e de repente ela não sabe mais se você ainda pensa nela, se ainda sente algo, se ainda está disponível. E esse vazio atinge diretamente o ego dela. Não é necessariamente sobre amor, é sobre controle. O ego humano, e isso vale para homens e mulheres, odeia perder a sensação de domínio. Ninguém gosta de se sentir substituível, ignorado ou esquecido. Quando você desaparece e mostra, sem precisar dizer uma palavra sequer, que consegue viver, crescer e seguir em frente sem ela, você dá uma lição brutal no ego dela. A mensagem que fica é clara: eu não preciso de você. E isso, pode ter certeza, dói muito mais do que qualquer discussão ou briga. Dói mais do que qualquer palavra que você poderia dizer. A maioria dos homens cai na armadilha de acreditar que quando ela volta é porque finalmente percebeu que te ama de verdade. Mas na maior parte das vezes o que aconteceu foi que o ego dela foi atingido.
ela quer comprovar que ainda tem poder sobre você, que ainda consegue te atrair, que você não se libertou completamente dela. E é aqui que você precisa ser forte. Quando ela voltar, e ela vai voltar, repara como ela faz isso. Ela não chega de uma vez só. Ela testa o terreno, manda uma mensagem casual, reage a algo seu nas redes sociais, faz uma pergunta inocente, ela está sondando para ver se você ainda a coloca num pedestal. Se você cai na armadilha e responde desesperado, cheio de expectativa, você valida o ego dela. Mas se você mantém a sua posição, se você age com indiferença saudável, você mostra que a sua vida não gira em torno dela. O verdadeiro desafio não é aplicar o silêncio. Qualquer um consegue sumir por um tempo. O verdadeiro desafio é se manter firme quando o ego ferido dela tentar voltar a te controlar. Não estou falando para você ser cruel. Não estou falando para você ser frio. Estou falando para você reconhecer o seu próprio valor e não entregar ele de graça só porque ela se sentiu desconfortável com o seu crescimento. Lembra disso? Quando você segue em frente, o ego dela não aguenta. Mas o importante não é você voltar só para curar a ferida dela. Você só volta se realmente escolher isso. Se for uma decisão consciente sua, não uma reação emocional. Agora vamos entrar em algo ainda mais profundo. Quando você some, você está provocando o que chamamos de dissonância emocional. A mente dela entra em conflito, fica algo sem resolver, algo que ficou aberto, e o cérebro humano odeia questões inconcluídas. Quando uma mulher termina com você, ela faz isso se sentindo no controle. Ela acredita que tomou a decisão certa, que se um dia quiser voltar vai ser fácil. Afinal, você sempre esteve ali disponível, não é mesmo? Mas quando você não corre atrás, quando você não implora, quando você não tenta forçar um fechamento, você quebra essa expectativa dela. Agora, na cabeça dela, a história não tem um final claro e isso incomoda profundamente. Incomoda mais do que ela mesma consegue admitir.